Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Quero Meu Visto Estados Unidos. Meu nome é Natália Wayne. E eu sou Ariel Leão. E aqui nós vamos discutir as técnicas e estratégias para você que quer tirar o visto americano e ir para os Estados Unidos. Ariel, no episódio de hoje, a gente vai falar aí sobre a retomada das viagens e entrevistas de visto americano a partir do dia 8 de novembro. Ariel, então, conta pra gente dessa novidade quentinha que saiu agora. Então, foi anunciado, 2 semanas atrás, que a partir do dia 8 de novembro, brasileiros vão poder entrar nos Estados Unidos sem precisar fazer a quarentena, tá? E o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro, que está tendo um pouquinho de confusão, é que alguns canais anunciam que está tendo a reabertura das fronteiras dos Estados Unidos. E não é bem assim, as fronteiras já estavam abertas, né? O brasileiro já podia entrar nos Estados Unidos e vai continuar podendo entrar até o dia 7 de novembro, mas precisa fazer uma quarentena de 15 dias antes em um outro país antes de entrar nos Estados Unidos. Então, é igual aquelas pessoas que estão indo para o México, né, Ariel? Você precisa comprar uma passagem para um outro país que não tenha essa obrigatoriedade de quarentena, fica lá 15 dias, em Cancún, por exemplo, depois pega um avião e aí sim vai para os Estados Unidos. Então, nesse formato, somente até o dia 7 de novembro. A partir do dia 8, eu posso comprar uma passagem aérea daqui do Brasil, que sai, sei lá, de São Paulo, e desce direto em Nova York, por exemplo. É isso, né? Exatamente. Os brasileiros vão poder entrar nos Estados Unidos sem necessidade da quarentena, contanto que você apresente um teste negativo de Covid, feito nas últimas 72 horas antes do embarque, e que esteja completamente imunizado de acordo com os critérios americanos. Tá, então bora lá. O que são esses critérios de completamente imunizado? Bom, então o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, né, ele vai aceitar todas as vacinas que foram aprovadas para uso emergencial pela OMS, e isso vai incluir as 4 vacinas aplicadas aqui no Brasil. Então, vão ser aceitas a Coronavac, a AstraZeneca, a da Pfizer e a da Janssen. Tá? Que é uma notícia maravilhosa, porque a gente estava com um monte de gente com medo de que, ai meu Deus, tomei Coronavac, agora não vou poder viajar para os Estados Unidos, porque na Europa isso aconteceu, né? Na Europa, muita gente que tomou a vacina Coronavac não pôde realizar viagens para a Europa em alguns períodos e para alguns países, por conta de que a Europa estava aceitando só a AstraZeneca e a Pfizer. Outras vacinas não estavam aceitando, né? Então, é uma ótima notícia que o governo americano vai aceitar isso aí. Mas todas essas vacinas. Então, só para ficar claro, todas as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, nesse momento, vão ser aceitas pelo governo norte-americano na entrada para os Estados Unidos. Exatamente. E, para estar completamente imunizado dessas vacinas, tem que ter passado aí 14 dias da sua segunda dose da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer e 14 dias da dose única da Janssen. Tá, então, e aquelas pessoas, Ariel, que estão tomando reforço agora, elas também têm que esperar os 14 dias? Não, você tomou a sua segunda dose há mais de 14 dias, de acordo com as normas deles, você já está completamente imunizado. Né? Tem clientes que já estão tomando aí a terceira dose, né? Agora em dezembro, janeiro, fevereiro, você já está completamente imunizado. Maravilha. E tem uma outra situação também, né, Ariel, que é a situação de mix de vacina, né? Às vezes a pessoa tomou 2, por exemplo, agora você está falando da terceira dose, né? Às vezes tem pessoas que tomaram 2 doses de Coronavac e uma terceira da Pfizer, por exemplo. Fica tranquilo, porque as 4 vacinas aplicadas no Brasil já vão ser aceitas. Então, independente de você ter tomado a primeira dose Coronavac, segunda AstraZeneca, ou primeira AstraZeneca, segunda Pfizer, como todas estão sendo aceitas, o mix de vacinas também vai ser liberado para a entrada nos Estados Unidos. E, Ariel, como é que fica a situação das crianças e dos adolescentes? Os bacuri, eu quero levar os filhotes para viajar, como é que eu faço? Muita gente estava preocupado, né? Porque apesar de já estar aí vacinando, né, alguns adolescentes de certas idades, ainda não tomaram
boa parte da população da segunda dose, né? Às vezes nem a primeira. Então, o governo americano, uma ótima notícia que a gente teve também, né? Eles isentaram os menores de idade de até 17 anos de estar completamente imunizados. Só vão precisar de o teste negativo de Covid feito 72 horas antes do embarque. Tá, mas você estava falando aí dos testes de Covid. Tem alguma especificação em relação ao teste Covid? Todos os testes valem? Como é que funciona isso? Então, você pode fazer em qualquer laboratório, tá? O teste, e você tem que fazer o teste de antígeno RT-PCR. Tá, então tem que ser esse em específico, não pode ser outro. Sim, sim. E aí, na questão também de estar completamente imunizado, né? O que o governo americano vai exigir? Você tem que apresentar para a companhia aérea, no momento do embarque, um certificado de vacinação. Sim, e não adianta eu só levar aquela carteirinha de vacinação, né, Ariel? Precisa do certificado, que é aquele certificado que você está fazendo lá pelo aplicativo, né, o Conect SUS. Isso mesmo. O Conect SUS, quem está vacinando, né, lá, quando você foi no posto de vacinação, você viu que coletaram sua identidade, você assinou e tudo mais. Isso é lançado no sistema, né? E aí, quando você acessa o aplicativo com seus dados, login e senha, ele já tem lá um certificado, né, de vacinação quando você já toma as 2 doses. Para quem ainda não acessou o aplicativo, gente, o aplicativo em si ele é simples de você tirar o certificado, mas o primeiro acesso pode ser um pouquinho mais complicado, porque as pessoas, às vezes, elas fizeram o cadastro há muito tempo no SUS e os dados estão desatualizados e ela nem sabe que ela já tem um login sem. Ela acha que é a primeira vez e, na verdade, não é. Então, lá quando eu estava fazendo lá atrás, alguns meses, quando estava fazendo o certificado, por exemplo, para minha mãe, Ariel, que tá realizando uma viagem agora, em novembro, surgiu essa situação, né? A minha mãe falou lá, esse CPF já tem um login e senha. E aí a minha mãe, que é mais velha, a primeira coisa que ela falou, não, nunca fiz isso não, entendeu? Já dá aquele pulo lá em cima, que nunca fez isso, que absurdo, não sei o que lá. E aí a gente tem que fazer o quê? Pedir uma nova senha, né? E às vezes essa nova senha, ele manda para um e-mail que você nem usa mais. Às vezes ele pede para um número de celular que está cadastrado, mandar a nova senha, que também você nem usa mais. E aí eles te fazem algumas perguntas de segurança, perguntas assim, que não são necessariamente muito intuitivas, tipo... quantos meses você ficou no seu último emprego? Quando foi a última vez que você contribuiu no FGTS? Faz algumas perguntas particulares que às vezes você tem que parar para pensar quando que isso aconteceu no seu histórico. Por quê? Porque o sistema ele utiliza de informações que são lançadas para o governo, né, brasileiro, para fazer essa sincronização. Mas sai, né, a segunda via de senha. Depois que você conseguiu efetivamente fazer o seu login, você vai conseguir lá, tem um campinho lá de vacinas, você clica lá e ele vai te mostrar quando que você tomou as suas doses de vacina, né? Depois a gente vai fazer, gente, até um podcast especificamente falando sobre o aplicativo do Conect SUS. Aqui eu vou falar rapidamente, tá? Só dar uma pincelada, mas basicamente vai aparecer lá. O que acontece, que é importante a gente mencionar aqui, é a questão que nem sempre as 2 doses estão corretamente lançadas no Conect SUS. Eu peguei, por exemplo, de um caso de um solicitante de visto que está fazendo a renovação agora, que ele, inclusive, é médico, né? E ele tomou, há vários meses atrás, as 2 doses da AstraZeneca. E aí, quando eu fui puxar para ele o certificado, ele viu que não conseguia tirar o certificado porque só estava aparecendo a primeira dose. E aí ele teve que ir lá no posto de saúde onde ele se vacinou para poder pedir para que o atendente, com a carteirinha, que o atendente lançasse no sistema a segunda dose, né, Ariel? Então, por conta desses 2 motivos, né, pela questão de você ter um login sem antigo, ter que recuperar a senha, e por conta de que, em alguns casos, eles não estão lançando...
é muito interessante você começar a fazer isso agora, né, para já ter certificados aí, porque vai chegando próximo da data de viagem, vai tendo um monte de coisa para você organizar e não consegue embarcar por conta de uma coisa que poderia ter resolvido bem antes, né? Simples. E é legal você falar isso também, porque, por exemplo, no caso dele, levou quase uma semana para que isso fosse lançado no Conect SUS. Tem vezes, gente, que isso você vai lá no postinho, a pessoa lança e em 3, 4 horas está lá no aplicativo. Mas tem vezes que leva dias. Então, assim, e infelizmente o governo não é muito assim de falar, não, é um prazo de 24 horas e vai estar disponível. Não acontece isso na prática. A boa notícia é que a maior parte dá certo, mas às vezes acontece de não estar lançado, mas tem como resolver, né? Então, em relação ao certificado, ele pode ser tirado dentro do aplicativo e também vale lembrar que quando sai o certificado, gente, ele sai numa versão em português, né, Ariel? Mas lá em cima tem aquelas opções de bandeirinha que você coloca em espanhol ou em inglês. Já emita o certificado pelo celular ou pelo computador na versão em inglês, né, Ariel? Isso. Então é isso, praticamente, né? Vai ser aceito aí o teste PCR RT-PCR de qualquer laboratório, 72 horas antes, e você tem que apresentar esse certificado também de vacinação para a companhia aérea, antes do embarque. Então, vamos lá. Se você tem uma viagem marcada ou quer marcar uma viagem agora em novembro, você vai precisar ter... Quais são os pontos que você vai precisar cumprir? Os básicos, que já eram antes mesmo da pandemia, que é ter um passaporte brasileiro válido, ter um visto americano válido para entrar também e estar com o teste de PCR feito em, no máximo, 3 dias antes da viagem. Não adianta você pegar aquele PCR que você fez há 15 dias atrás e tentar embarcar com ele, que não vai dar certo. O laboratório pode ser por qualquer laboratório, não é, Ariel? Sim. Pode ser por qualquer laboratório. Então... desculpa. E, além de ser qualquer laboratório, tem que pedir para que conste no laudo do exame as palavras negativo, né? E que o exame tem que estar no nome do passageiro. Tá? Você não pode simplesmente pegar um teste em que não um laudo, né, aparecendo antígeno, não consta, negativo, e não ter o seu nome no laudo. Beleza. E ele pode estar em português, não tem problema esse, né? Porque quem vai analisar isso é a companhia aérea, né, no embarque. Beleza. Então, você tem que estar passaporte válido, visto válido, o laudo do seu teste de Covid negativo, né? E tem que estar também com o seu certificado de vacinação com, no mínimo, as 2 doses, né? Se você tiver mais de 18 anos e se você tiver menos de 18 anos, você não precisa desse último certificado de vacinação, né, Ariel? Mas precisa estar com exame de negativo para coronavírus, né? Isso. Beleza. Agora, vamos para a parte que as pessoas estavam mais ansiosas. A gente já falou das viagens, vamos falar agora da preparação, né, dos vistos de turismo. Porque, para quem nos acompanha, você já sabe que os vistos para os Estados Unidos já estavam sendo emitidos, mas não os de turismo, não os de rotina, o principal, que é o B1, B2. Então, vistos de estudante, vistos para au pair, programas de intercâmbio, de trabalho, de noiva, esses já estavam sendo emitidos, né, Ariel? O que agora fez o que foi o uau foi realmente a liberação, o retorno da emissão de vistos para turismo e negócios, o B1, B2, né? Já havíamos esperado, né, esse retorno aí dos atendimentos de vistos de rotina, né, que é os vistos de turismo e negócios dos Estados Unidos. Fizemos até aí podcasts, né, sobre o tema, a gente falou muito que tinham grandes chances de retornarem ainda nesse segundo semestre de 2021, né? Por vários motivos. Os principais deles, que deixaram a gente assim extremamente positivos, né, confiantes agora nesse último mês, foram que há 2 semanas atrás houve esse comunicado, né, de que a partir do dia 8 não ia precisar mais da quarentena. Brasileiros poderiam entrar para as viagens. Brasileiros poderiam sair diretamente do Brasil.
Mas um pouquinho antes teve a questão da Suprema Corte, né? Teve também uma decisão, foi um comunicado, não chegou a ser uma ordem executiva, né? Foi assim um puxão de orelha, né? Sim. Que a Suprema Corte americana, ela determinou que os postos de atendimento no exterior não poderiam mais utilizar a pandemia como justificativa para ficarem fechados. Olha só essa, né? Porque vários postos ao redor do mundo já estavam funcionando, né? Já tinham aí, chegado num patamar bom, né? de vacinação ao redor do mundo. Os casos, né? Ainda bem, diminuíram também. E como aqui no Brasil ainda estava fechado, e em poucos países também estavam fechados, a Corte Suprema ela soltou essa nota, né? Não precisou ter aí uma disputa entre os poderes, né? Uma briga igual. Mas foi um comunicado assim, bora trabalhar, galera. Pelo amor de Deus, tem muito turista para entrar. A gente está precisando do dinheiro desses turistas aqui em Orlando, na Flórida, na Califórnia. Esse povo gasta, bora trabalhar. Vocês estão tudo vacinado também. Porque, para quem não sabe, os funcionários do governo norte-americano que estão nos postos consulares em outros países, aqui no Brasil também, está todo mundo vacinado, né? E desde o início desse ano, né, Ariel? Desde o início desse ano, o governo norte-americano estava contratando mais pessoas, estava treinando, e a gente sabe porque a gente acompanha, né? Então, por exemplo, durante as entrevistas de vistos de estudantes, de outros tipos de visto que reabriram mais no início do ano, né? A partir de maio, né? Abril, maio, os nossos solicitantes estavam falando, olha, eu fiz minha entrevista e era 1 mais 1 pessoa, 1 mais 2 pessoas. Então, eles estavam a gente observava que eles estavam tentando treinar, se preparar para o retorno. Por isso que a gente achava que ia... Na verdade, a gente achava que ia retornar em setembro, mais ou menos, e demorou um pouquinho mais por conta também do nível de vacinação, um pouco de insegurança, né? Mas a expectativa estava para setembro. Voltou em novembro, não era exatamente o que a gente queria, né? Mas voltou esse ano, porque tinha muita gente falando assim, não, só vai voltar os vistos em 2022, lá para maio, julho de 2022, e a gente não acha que vai voltar só lá para essa data, não. Por quê? Porque, além desses treinamentos, o governo americano, ele também tinha soltado notas aqui para a gente, informando que os vistos, falando de que os vistos, as taxas consulares que haviam sido pagas e estavam vencendo, elas iam ser postergadas. Eles estavam falando para a gente que quem era isento de entrevista ia ter... que ia aumentar a taxa, né, de período de isento de entrevista ainda esse ano. Então, tinha algumas determinações que eles estavam fazendo, alguns movimentos internos que a gente percebia que eles queriam muito abrir agora, esse ano de 2022. De 2021. Mas, que bom, eles... oficialmente, eles se pronunciaram ontem, né, Ariel? Só que antes deles se pronunciarem, aconteceu uma coisa, né, em relação às datas de entrevista, né, Ariel? O que deixou a gente realmente na expectativa muito alta desse retorno próximo é que o sistema de agendamentos, ele seguia um certo protocolo de cancelamento. Né? Esse não é o nome oficial, mas a gente chamou dessa forma porque era padronizado, né? Era o seguinte, na segunda quinzena do mês anterior, eles cancelavam as entrevistas. Na segunda quinzena do mês, eles cancelavam as entrevistas do mês seguinte, né? Então, na segunda quinzena de abril, cancelavam as de maio. Na segunda quinzena de maio, cancelavam as entrevistas de junho. E cancelavam, assim, do mês inteiro. Sim. Né? A gente ia ao desespero. E o consulado, ele nunca falava assim, iremos retornar tal data. Não, simplesmente chegava com a segunda quinzena, cancelava do mês seguinte. Em abril, anunciaram que queriam voltar em maio para os estudantes. Eles, né? Nesse período, eu lembro que até eles demoraram um pouco mais para cancelar as entrevistas. A gente até ficou um pouco na expectativa, porque eles demoraram. Eles não estavam cumprindo exatamente o protocolo naquela época. Naquele mês. Aquele mês, aham. E aí continuaram com esse protocolo, né? Junho, julho, agosto, setembro. E em outubro, estávamos na expectativa, né? Vai cancelar, nossa, droga, vai cancelar de novo, será, né? E aí a data máxima para acontecer isso seria no dia 18, né? Quando entra a segunda quinzena de outubro.
No dia 18, ao invés do consulado, dos postos consulares cancelarem do mês inteiro de novembro, eles cancelaram só da primeira semana. Só até o dia 5. Só até o dia 5. E aí, a gente pegou e soou todos os alarmes no nosso escritório, né? Porque... Opa, eles cancelavam do mês inteiro, por que cancelaram só até o dia 5? E ainda teve o comunicado oficial de que a partir do dia 8 não vai precisar mais da quarentena. Mais ou menos, foi assim, um mês antes teve o comunicado da Suprema Corte. Depois teve, há 2 semanas atrás, teve o comunicado de viagem sem necessidade de quarentena, né? E aí a gente já estava assim, todos os alarmes ligados. E aí é interessante também a gente falar que a gente tem falado muito durante esse período que a gente tem trabalhado na pandemia, o tanto que é importante a organização prévia, né? Por uma série de questões. Não só porque você tem uma expectativa de data de viagem, mas para organizar o seu processo, para quando você tiver uma data de entrevista marcada, você não ter que cancelar a sua entrevista porque você não conseguiu se organizar. E aí a gente falava muito, gente, vamos marcar as datas de entrevista, pague a taxa consular americana, marque as datas de entrevista, porque senão depois você não vai conseguir a data que você quer e não vai poder viajar na data que você quer também. E aí nós tivemos vários clientes que nós tínhamos agendado lá em janeiro do início desse ano para novembro agora, e a gente teve que, a gente pegou, vamos ligar para essa galera que está agendada para o mês de novembro já, para avisar que existe a real possibilidade deles poderem fazer entrevista e ver como é que está o nível de organização deles. E, paralelamente a isso, a gente já começou a falar, olha, avisar a nossa audiência nas nossas redes sociais, olha, gente, tá próximo, vai abrir mesmo, sabe? Não tem comunicado oficial, mas tem grandes possibilidades aí deles reabrirem. Então, se você não iniciou o processo, inicia e paga a taxa, porque quando abrir, possivelmente eles vão abrir datas. E se abrir, porque a gente está falando possivelmente, porque a gente já viu isso acontecer no início do ano, né? Com os estudantes que estavam desesperados também, e eles abriram datas, né? Então, olha, vamos fazer, porque aí quando abrir, aqueles que já tiverem com a taxa paga vão conseguir marcar rapidinho, não é isso? Pois é. E aí, estamos hoje no dia 27, quarta-feira, né? Ontem, na terça, tivemos o comunicado oficial da Embaixada Americana e os consulados começaram a avisar também, né, desse retorno no dia 8. Porém, na segunda-feira, um dia antes desse retorno, sem nenhum tipo de aviso, nenhum tipo de comunicação, nem nada. Quietinho, na surdina. Eles liberaram várias datas novas de entrevista. Tava tendo data de entrevista só para final de 2022, início de 2023, né? Assim, tava muito longe. Sim. E aí eles não avisaram, simplesmente liberaram lá. E como a gente está o tempo inteiro, né, agendando, olhando e tal, a gente viu, nossa, vai voltar. E abriu muita data. Aí a gente começou uma verdadeira força-tarefa no escritório com toda a nossa equipe, né, só para entrar em contato com... Porque a gente, para quem não sabe, né, nós temos uma empresa de assessoria, né, a Quero Meu Visto é uma empresa de assessoria consular, e nós temos aí mais de 1.000 processos em aberto só de visto de turismo para os Estados Unidos. E aí a gente começou a nossa força-tarefa de entrar em contato com esses clientes, avisar nas nossas redes sociais, olha, nos chamem, porque a gente vai conseguir agendar datas para quem já está com taxa consular paga. E a gente, deu duro esses dias para marcar para os nossos clientes essas datas de entrevista. E para quem estava começando também, falou assim, paga. A gente tinha alguns... As pessoas que próximas, familiares, amigos, nas redes sociais, eu falei, gente, se você não tem visto de turismo e você estava esperando, agora é a hora, porque eles abriram um monte de datas. E era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, só marcando entrevista, né, Ariel? Sim. E uma coisa interessante também é que nessa reabertura de vagas para entrevista, nós separamos que para quem já havia pago a taxa consular em 2020, iniciozinho de 2021, o consulado liberou datas para novembro,
dezembro, né? Poucas datas, mas liberaram algumas, então a gente conseguiu, né, fazer alguns reagendamentos. E para quem ainda não tinha pago depois, No segundo semestre. no segundo semestre, essas datas estavam um pouco mais distantes, mas conseguimos. Janeiro, fevereiro, março. Ou seja, teve uma diferença a gente notou uma diferença de datas aí. E também, gente, tem isso já essa segunda parte que eu vou falar, ela já existia. Existe uma diferença de datas para o número de pessoas dentro do processo também. Às vezes, quando a gente está buscando, você vai ver que quando é para uma pessoa, aparece, sei lá, 10 datas. Né, 10 disponibilidades durante o mês. E quando é para uma família de 5 pessoas, só aparece 2 datas, por exemplo. Então, existe uma diferenciação interna e isso aconteceu para a data que foi paga a taxa consular. Olha só. E a gente falou sobre isso em podcast anterior e a gente falou sobre isso com os nossos clientes em 2020 e no início de 2021. Falou assim, gente, não deixa para pagar em cima da hora, paga antes, porque provavelmente eles vão dar prioridade para quem está há mais tempo esperando. E isso aconteceu. Pois é. E aí, devido a esses comunicados, né, tanto que nós publicamos nossas redes sociais na segunda-feira, que houve essa reabertura de vagas, terça-feira teve comunicado oficial da Embaixada, então está tendo aí um volume grande, né, de pessoas procurando, querendo pagar logo essa taxa. Não, gente, e aí aquela coisa, né, porque na hora que saiu o comunicado oficial, a gente na hora foi lá e publicou nas redes sociais, né, mas quando isso aconteceu também exatamente o que a gente já havia previsto, que é o quê? As grandes emissoras, né, de comunicação, né, tanto por televisão, rádio, internet, todas elas foram lá e comunicaram isso também. E aí o que aconteceu? Bum! E a gente falou para a galera que isso ia acontecer, né? E aí, assim, muita gente reagendando, muita gente querendo criar cadastro, gerar boleto, servidor do sistema deles não está preparado para esse tanto de gente. O que aconteceu? Instabilidade, caía, tiveram que entrar em manutenção. Na noite de segunda-feira, entrou em manutenção, não entrava de jeito nenhum. Terça-feira, né? Ontem, várias vezes, o sistema ficava parado também em manutenção. Então, assim, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Só que a gente está um pouco mais preparado, né? A gente tem mais gente, a gente está o tempo todo, né? Dentro do sistema deles, acompanhando para poder marcar de toda essa galera aí que estava ansiosamente esperando a reabertura das entrevistas, né? Para emissão de vistos. Então, assim, Ariel, e para aquele, o que eu posso falar para aquele que está atrasado, está escutando esse podcast agora, ou vai saber se está escutando esse podcast daqui a uma semana, né? E aí fala, poxa, mas eu quero tirar o meu visto, eu quero viajar ano que vem, ainda dá tempo? E aí? Olha, eu falo o tempo inteiro, nem tudo está perdido, tá? Por quê? Mesmo que muita gente liga aqui no escritório, né, falando, poxa, mas eu fiquei sabendo, só está tendo datas, vagas agora para final do primeiro semestre de 2021, né? O que acontece? Quanto antes você agenda a sua entrevista, você já garante, né? Como a gente disse antes, quem começou em 2020, 2021, início de 2021, já está com a entrevista marcada para dezembro, janeiro, fevereiro, já estava agendado. E quem estava para mais para frente, final de 2022, 2023, como já tinha pago a taxa consular, a gente conseguiu reagendar. Então, você que ainda não iniciou, nem tudo está perdido. Tá? Digamos que você, quando você cria o seu processo, né, quando você inicia o seu processo, você teve a triste notícia que só tinha vaga para, sei lá, setembro de 2022. E agora, José, porque eu quero viajar no verão, em julho, para Orlando, para ir para a Disney com os meus meninos. Como é que eu faço? Marca, mesmo que só tenha para essa data, e a gente fica acompanhando, porque, gente, da mesma forma que surgiram datas novas agora na segunda-feira, existe a possibilidade de abrir novas datas, né? A questão é que quem fica esperando,
Perde. Porque o pessoal vai agendando. É bem simples, né? A pessoa fica esperando, fala assim, não, eu vou pagar quando abrir de novo as datas. Aí, digamos que a gente avisa, olha, abriu. Aí a pessoa vai lá, digamos que ela paga via boleto, que tem tempo de compensação. Aí levou 2 dias para compensar esse boleto. Aí, quando o boleto está compensado e o calendário dentro do sistema para esse solicitante abre, aquela vaga já acabou. Puf! Às vezes aquela vaga linda que estava lá disponível, e está disponível para o Brasil inteiro, em poucos segundos esgotou. Né? E era a data que era perfeita para você fazer a sua entrevista, porque a gente sabe que a vida também é muito corrida, né? Então, às vezes, você tinha compromissos de trabalho, de família, e não podia numa data. Só podia se fosse numa sexta-feira, ou só podia se fosse numa quarta-feira, ou só podia se fosse na parte da manhã, até as 8 horas da manhã, porque tinha o tempo de viagem e papapá, ou só podia o último horário. Então, assim, a gente sabe que existem muitas peculiaridades em cada processo, em cada família, né? Mas, se você não tem esse cuidado de se preparar um pouco melhor, perde a vez. Simplesmente, na dança das cadeiras, perde a sua cadeira. Né, Ariel? Infelizmente, é assim. Então, segue a orientação que a gente continua dando desde o início, né, da pandemia, que é não deixe para a última hora. Vai lá. Basicamente, é porque o Ariel é muito educado, né? Mas, basicamente, o que eu viro e falo hoje é o seguinte: corre, entendeu? Se você quer viajar em 2022, ou se você quer viajar em 2023, tá atrasado, você tá muito atrasado. Então, vai lá. Ah, Natália, mas e se eu não tô com passaporte ainda? Eu posso começar o processo se o meu passaporte não tá pronto? Então, o boleto da taxa consular americana, ele é vinculado ao passaporte. Ao número, né? Ao número do passaporte. Então, é interessante que você já providencie logo também esse passaporte, né, o quanto antes, para ter ele em mãos e poder gerar esse boleto. Né? Agora, é importante a gente falar, gente, que dá para começar os dois paralelamente. Não dá para marcar a data de entrevista enquanto você não tiver o número de passaporte. Mas dá para você iniciar o seu processo e iniciar o processo de solicitação de passaporte. E aí você ganha, tudo a gente está falando de ganhar tempo. Por quê? Porque a gente não sabe aqui de que cidade você está ouvindo ou vendo esse podcast, né? Então, por exemplo, o nosso escritório fisicamente, apesar da gente atender em todo o Brasil, fica aqui em Goiás, na cidade de Goiânia, né? E aqui em Goiás, por exemplo, um passaporte, ele está levando aí em torno de 20 a 30 dias para ficar pronto. Né? E isso se não tiver uma máquina que quebrou, um papel de emissão de passaporte que faltou, os policiais federais que decidiram entrar em greve para o reajuste salarial. A gente sabe, gente, a gente mora no Brasil, sempre tem esses problemas, digamos assim. Então, vai lá, faz o passaporte, começa o processo de visto. Quando sair o número do passaporte, você já avisa a gente, que a gente já vai lá e faz a alteração. Ou se você está fazendo sozinho o seu processo de visto, também a minha recomendação vai continuar sendo a mesma. Faça um enquanto você está fazendo o outro, se você quer ganhar tempo. Agora, nem sei se eu quero viajar em 2023... e eu estou muito tranquila, aí beleza, tá? Você não está preocupado com data. Mas o que a gente vê na prática, né, Ariel, é a pessoa fala assim, não, tá tranquilo, eu quero viajar ali por maio, junho do ano que vem. Não, gente, não tá tranquilo não, você tá atrasado pra caramba. Porque a gente já sabia que isso ia acontecer, reteve-se, gente, 2 anos quase do consulado fechado, quase 2 anos. Nós já tínhamos um monte de pessoas que estavam esperando, neste período, o consulado abrir e já tinham iniciado os seus processos. Então, e ainda acumulou com as pessoas que começaram o processo dentro da pandemia e as pessoas que estavam esperando o consulado abrir. Então, é muito processo, gente, aqui no Brasil é atrasado. O governo americano vai correr atrás? Lógico que eles vão correr atrás, porque a taxa consular traz dinheiro para o consulado, né? E pelo menos eles são eficientes, diferente do governo canadense que assim, tem um histórico de ser bem demorado em retomadas e tudo mais. A gente está com muitos atrasos, né, Ariel, em termos de processo de avaliação do governo canadense, mas o governo americano costuma correr atrás, tanto é que a gente viu isso acontecendo com os vistos de estudante. Tinha uma fila imensa
de pessoas querendo tirar o visto e eles conseguiram diminuir o tamanho dessa fila, né? Mas ainda assim os tempos são preocupantes, né? Porque no tempo de organização de viagem, aí pensa só, saiu a notícia, o que as companhias aéreas fazem? Lançam aquelas lindas promoções, né? Aí a gente recebe aquele telefonema daquela pessoa desesperada. Ariel, Natália, eu quero viajar, eu comprei uma passagem que estava de super promoção, paguei R$1.500 na passagem e comprei para minha família inteira e agora eu quero viajar em abril de 2022 e aí o que eu faço? Quer descabelar? E, gente, não vamos deixar para a última hora, pelo amor de Deus, né? É isso, né, Ariel? É isso. Eu acho que, em resumo, deu para a gente falar sobre as novas regras de viagens, né? Como é que vai funcionar agora a questão dos vistos, né? Que está oficial, vai retomar mesmo agora no dia 8 de novembro. Nós também vamos fazer podcasts durante essa retomada para falar, porque muita gente conversando aqui, mandando mensagem para a gente, falando, nossa, mas eu vou fazer minha entrevista agora em novembro, e como é que vai ser? Será que vai ser mais difícil? Será que vai ser mais fácil? Será que... Muitas dúvidas, a gente vê muita gente com muitas dúvidas aí. E a gente sempre fala aqui no escritório, né, que cada caso é um caso, por isso que é importante começar antes, porque não adianta, o que adianta eu conseguir uma data belíssima para o dia, 15 de novembro, para a pessoa fazer entrevista, e aí quando a gente vai fazer as avaliações, né, porque a gente faz a avaliação de processo, né, de como é que está a sua situação de vida e tal, como é que vai ser analisado pelo governo norte-americano, e aí a gente está lá fazendo análise de processo, tá com um documento faltando, tá com um monte de coisa financeira para organizar. E aí a gente fala assim, cara, você vai fazer entrevista no dia 15, sua documentação tá ruim, você quer mesmo? O melhor é remarcar essa entrevista. Aí a gente dá aquela dor no coração, né, Ariel? Porque é tão difícil conseguir uma data boa e a gente tem que falar pro solicitante que as chances dele vão ser melhores se ele esperar mais 3 meses porque ele não se organizou. Dá aquela dorzinha no coração, né? De ter que liberar aquela vaga, porque senão as chances dele ter o visto negado são altas, porque a documentação está toda bagunçada, digamos assim, né? Então, basicamente é isso. Nós vamos fazer podcast sobre essa retomada, continuar falando nas nossas redes sociais. Então, nosso Instagram, para quem não conhece, que é o @quero-meu-visto. É legal a gente mencionar também, eu já tinha falado anteriormente, né, Ariel? A Quero Meu Visto é uma empresa de assessoria, uma das maiores no Brasil. Nós atendemos milhares de processos todos os anos aqui no escritório, né? E se você quer saber mais como aumentar as suas chances de ter o visto aprovado, né? Fazendo, gente, tudo legalmente, sem falcatrua, sem problemas com a polícia, sem problemas com o governo norte-americano, mas ter melhores chances de ter o seu visto aprovado, entre em contato com a gente. Os nossos contatos vão estar aqui na descrição do nosso vídeo, né? Não sei se você está vendo aí pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, mas a gente coloca aí os nossos contatos. Chama a gente, fala com a nossa equipe, que a gente vai dar todas as orientações para você ficar tranquilo, só ter que se preocupar aí com os seus documentos, com o dia de ir, e a gente cuida dessa parte do trabalho duro, que é ficar lidando com o sistema, dando as orientações de como é que tá lá, das notícias, né? Vai ficar mais tranquilo aí para você, né? E é isso, gente. Esse é o nosso podcast de hoje. Muito obrigada e até o nosso próximo. Até a próxima. Até lá.